Podem sentar-se. Prezadas crianças da Cruzada Eucarística, que aqui hoje estão, com seus uniformes, hoje é o primeiro domingo do mês. Meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje então estamos celebrando São José Operário. São José foi colocado por Deus Nosso Senhor aqui neste mundo com uma missão muito específica. Aquela missão não só específica, mas sublime, a de representar o Pai eterno. Porque Jesus, aqui na terra, teve uma mãe, mas é o Filho do Pai eterno, ou Filho eterno de Deus Pai. São José está aqui para exprimir visivelmente estas admiráveis perfeições do Pai, para ser a imagem, a sua imagem aos olhos do Filho de Deus, porque Jesus, quando criança, quando nasce, fica ali, na sua infância, na sua adolescência, sendo submisso a São José, obedecendo às ordens de São José. Portanto, meus amados irmãos, muito importante esta missão. Nós poderíamos dizer que a missão mais excelsa, uma vocação especial. São José é também o padroeiro das vocações sacerdotais, que são também vocações especiais. Por isso, hoje, nós podemos muito bem encaixar estes dois temas: São José, as vocações. Mas, em primeiro lugar, nós estamos celebrando São José Operário. O que o Evangelho nos diz? O Evangelho nos diz que São José era um operário e nos revela qual era o ofício que ele exercia. Quando nós acabamos de ouvir este Evangelho, o Evangelho diz, aqui em São Mateus: não é este o filho do carpinteiro? O Evangelho assim então nos revela, em primeiro lugar, qual era o ofício que São José desempenhava. Era o carpinteiro. E é claro, nós sabemos que por este ofício de carpinteiro, naquela época, estudando a história, nós sabemos que não era apenas alguém que fazia ali um trabalho exclusivo com a madeira, mas era um trabalho que desempenhava na construção das casas, desde o início, desde a sua base. Então era carpinteiro, pedreiro, bombeiro, tudo que a gente tem hoje separado, naquele tempo se unia numa profissão só. Portanto, era um ofício daqueles mais pesados, não era um ofício querido por muitos, era um ofício braçal, portanto, um ofício também ali humilde. Mas São José
desempenhava este ofício da maneira mais sublime que nós podemos fazer qualquer das nossas ações. Qual é o conselho que nós recebemos do Evangelho? Qual é o conselho que nós recebemos da Sagrada Escritura? São Paulo hoje, falando na sua epístola, não no Evangelho, mas na epístola de São Paulo então dá para nós o conselho de como nós devemos agir nas nossas ações, seja por palavras, seja por obras, qualquer coisa que nós estivermos falando ou fazendo, seja feito por nosso Senhor Jesus Cristo, para nosso Senhor Jesus Cristo. São José trabalhava para Jesus. E aqui, de modo mais concreto possível, podemos dizer assim, Jesus estava ali, ele estava encarregado de trabalhar para manter a vida, precisava dar o sustento a Nossa Senhora, precisava dar o sustento ao menino Jesus, precisava proteger. Então, meus amados irmãos, como é importante este exemplo de São José, que depois foi seguido por nosso Senhor. E aí quando Jesus então tem a idade, ele começa a trabalhar no mesmo ofício de São José, e fez isso até os 30 anos de idade. Por São José, por Jesus, o trabalho então foi santificado. E hoje, por São José e principalmente por Jesus ter vindo aqui na terra e ter trabalhado, hoje o nosso trabalho, qualquer que seja ele, seja trabalho que tenha mais ou menos importância, mas qualquer que seja o trabalho, desde que seja um trabalho honesto, esse trabalho é para nós, meus amados irmãos, ocasião para podermos merecer graças de Deus. Quando nós trabalhamos por nosso Senhor Jesus Cristo, como nos aconselha São Paulo, quando nós fazemos por amor a Deus, em primeiro lugar, nós estamos, meus amados irmãos, recebendo por aquele trabalho graças especiais. Graças especiais. Nós podemos oferecer o trabalho a Deus e transformar esse trabalho numa oração de súplica, numa oração de ação de graças a Deus Pai, para que Ele nos abençoe. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de aproveitar estes momentos do nosso trabalho. Por isso, a grande importância de seguir aquela obrigação que nós aprendemos lá no nosso catecismo, de que todas as vezes que vamos iniciar qualquer trabalho ou qualquer ação, nós iniciamos esse trabalho por nosso Senhor, rezando, fazendo o sinal da cruz, como nós iniciamos, por exemplo, qualquer oração na igreja, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, nós estamos fazendo aquilo para Deus, em nome de Deus, oferecendo aquele trabalho. Por isso nós não vamos fazer de má vontade, não, nós vamos fazer de boa vontade, como nos aconselha São Paulo, por amor. Então, meus amados irmãos, o trabalho é santificado.
E é nessa intenção que o Papa Pio XII coloca esta festa no ano de 1955 para ser celebrada justamente neste dia, 1º de maio, que já era comemorado o Dia do Trabalho. Então o Papa Pio XII coloca São José. Vamos então nesse dia celebrar São José, que é o padroeiro de todos os trabalhadores, porque é aquele que desempenhou com maior perfeição, no sentido que estava trabalhando única e exclusivamente para Jesus e para Maria. E o Papa Pio XII, naquele dia, na Praça de São Pedro, diante de 200.000 pessoas, ele então disse: queremos reafirmar em forma solene a dignidade do trabalho, a fim de que inspire na vida social as leis da equitativa repartição dos direitos e deveres. Aquele que trabalha tem o direito de receber o seu salário. Aquele que é o patrão tem o dever de pagar o salário justo ao trabalhador. E assim os dois se complementam e dão glória a Deus pela justiça empregada no trabalho. Então, meus amados irmãos, São José recebeu este chamado especial de ser o pai do menino Jesus, ou a figura visível do Pai eterno para Jesus aqui na terra. Falamos que hoje também é o domingo do Bom Pastor, é o dia de rezarmos pelas vocações sacerdotais. Jesus é o bom pastor e ele também dá a alguns homens uma vocação também especial. Não é a maioria, é a minoria, mas alguns nosso Senhor chama para uma vocação especial, um chamado especial. Meus amados irmãos, por isso esse chamado especial é o chamado também para ser pastores. Bons pastores nós precisamos, santos pastores. O nosso pastor maior, o Papa, e depois os bispos, os padres, aqueles que são encarregados de cuidar da vinha, das ovelhas de nosso Senhor, que são as almas, aqueles que são encarregados de levar essas almas para Deus, aqueles que são encarregados de levar essas almas até o céu. Estes são os pastores. Por isso, cada um precisa do padre, cada um precisa desse pastor para ajudar, levar a sua alma até Deus, até o céu, encaminhar essa alma até Deus. E o padre faz essa função desde quando a pessoa nasce, batiza, dá a primeira graça, bebê ainda, alguns dias apenas de nascido, mas o padre já está ali para começar a encaminhar aquela alma para Deus. Recebe a primeira Eucaristia da mão do sacerdote, recebe o perdão dos pecados atuais também pelas mãos do sacerdote, recebe os outros sacramentos da crisma da mão do bispo, o pastor maior, da mão
do sacerdote ou na presença do sacerdote contrai o matrimônio, ou das mãos do bispo recebe a ordem sacerdotal, e o padre, acompanhando a alma até o final da vida, administra os sacramentos da extrema-unção, da indulgência plenária, encaminhando assim a alma a Deus. E mesmo depois que a pessoa já morreu, está ali na sepultura, diante do enterro, o padre à frente, para poder encomendar a alma a Deus nosso Senhor. É o padre, meus amados irmãos, que nós temos necessidade, porque sem ele não conseguimos chegar ao céu. Essa é, meus amados irmãos, a ordem natural das coisas, colocada por nosso Senhor Jesus Cristo, na sua igreja. Agora, é assim que nós acreditamos. Por isso, é muito importante que tenhamos padres. É muito importante que tenhamos numerosos sacerdotes. É muito importante que nós tenhamos santos e numerosos sacerdotes. Por isso, hoje vamos pedir de modo especial ao nosso padroeiro, São João Maria Vianney, padroeiro da nossa administração apostólica, que neste ano estamos comemorando 20 anos de existência, onde nós temos um seminário que muitos padres são formados ali. Não o suficiente ainda, porque ainda não conseguimos atender todas as nossas necessidades, ou todas as necessidades das almas a nós confiadas, porque precisamos de mais padres. Por isso, convidamos a todos a rezar de modo especial pelo nosso bispo, Dom Fernando, por todos os padres da administração, por todos os seminaristas, para o bispo e para os padres, para que Deus Nosso Senhor dê a perseverança, para os seminaristas, para que Deus Nosso Senhor dê a eles também a perseverança, mas também a vocação. Muitas vezes, Deus fica esperando as nossas orações para poder dar as vocações, ou Ele dá as vocações, mas fica esperando as nossas orações para aquelas vocações perseverarem. Quantos e quantos rapazes, meninos receberam o chamado de Deus e não seguiram? Não foram fiéis. Por quê? Porque faltou orações. Então vamos rezar. Rezar por todos. Rezar para que Deus Nosso Senhor dê muitas vocações dos nossos meninos, dos nossos rapazes, para que Deus Nosso Senhor dê a eles a vocação. Neste final de semana, no nosso seminário, está acontecendo o encontro vocacional, que é feito de vez em quando. Meninos, rapazes, que têm o desejo de ser sacerdote e vão, antes de entrar para o seminário, passar ali alguns dias fazendo um discernimento da sua vocação. Vamos rezar por esses que estão em campos neste momento, da nossa paróquia. Foram quatro que estão lá. Vamos rezar por eles. Tem 4 rapazes lá, fazendo essa experiência, fazendo esse encontro vocacional. Então vamos rezar, pedir a Deus Nosso Senhor que mande para a nossa administração apostólica muitas e santas
vocações sacerdotais, para que tenhamos bons, santos pastores. Que São José Operário venha hoje, então, nos ajudar a santificar o nosso trabalho, não esquecer nunca de fazer a nossa oração e o nosso oferecimento antes dos trabalhos, e que Ele possa também alcançar de Deus para nós a bênção e muitas e santas vocações sacerdotais. Amém. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cere et terrae, visibilium homine et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum et expansus in secula. Deum de Deum lumen de lumine, Deum vero genito, non factum consulis essere. Da nos omnes propter nostrum saluto descende de celis, incarnatus et Spiritus Sanctus Maria,